O reino de Deus, essa era uma expressão recorrente na fala de Jesus a partir da memória dos evangelhos. O reino de Deus era uma expressão subversiva para uma época de reinos e impérios. De alguma maneira, essa expressão era uma desautorização da ordem política, jurídica e religiosa da época. Era uma expressão, portanto, perigosa e subversiva, porque era uma afronta aos reinos estabelecidos até então. Além disso, na famosa e universal oração do Pai Nosso, Jesus pede que o reino venha à terra, o que significa que há uma associação direta entre transcendência e espiritualidade e história, materialidade. O evangelho não pode ser escapista, não pode ser alienante, meramente contemplativo, pensando e projetando uma vida futura para além do tempo, em hipótese alguma. A vida de Jesus era a tentativa ou a concretização desse reino entre a humanidade. A oração é que venha o seu reino. E esse reino, na própria oração do Pai Nosso, tem uma dimensão muito linda, que é o Pai Nosso que nos dê o pão nosso. É um reino de justiça, é um reino de partilha, é um reino de despreendimento material, é um reino de quebra de preconceitos e de valorização da dignidade humana. É um reino que, na verdade, denuncia todas as formas que existem de opressão sobre o corpo, sobre o espírito, sobre a humanidade. Então, o reino de Deus não uma expressão assim privada e íntima somente, não uma expressão que aponta para um momento fora da história pós-morte. Na época, era uma expressão de caracterização espiritual e humana, social e política, porque era um contraponto à ordem vigente, à ordem colocada, por exemplo, pelo Império Romano. Como é que nós podemos hoje pegar essas características do reino de Deus para incidir na história, ao lado dos pobres, dos oprimidos, daqueles e daquelas que sofrem injustiça, denunciando o acúmulo de riquezas, a coisificação e a mercantilização da vida e das relações humanas? O reino de Deus não é a expansão da igreja. O reino de Deus não é o crescimento do número de evangélicos no mundo e no Brasil. O reino de Deus é o pão sendo nosso. É a justiça amorosa sendo concretizada, é a dignidade humana sendo valorizada, é a diversidade sendo acolhida. O reino não é a expansão de uma religião, é a concretização da verdadeira justiça subordinada ao ético amor. Então que venha o reino de Deus, porque ele é de justiça, alegria e de liberdade.